Subseção 7. Do processo legislativo. Artigo 68. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emenda a essa lei orgânica. Inciso 2º. Lei complementar. Inciso 3º. Lei ordinária. Inciso 4º. Decreto legislativo. Inciso 5º. Resolução. Parágrafo único. São ainda objeto de deliberação da Câmara, na forma prevista no seu regimento interno. Inciso 1º. Autorização. Inciso 2º. Indicação. Inciso 3º. Requerimento. Artigo 69. Esta lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Inciso 2º. Do prefeito. Inciso 3º. De, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação organizacional não se aplicam à competência para apresentação da proposta, de que trata este artigo. Parágrafo 2º. A lei orgânica não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, ou quando o município estiver sob intervenção estadual. Parágrafo 3º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e considerada aprovada quando obtiver, em ambos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 4º. Na discussão de proposta popular de emenda, é assegurada sua defesa, na comissão e em plenário, por um dos signatários previamente indicado. Parágrafo 5º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 6º. O referendo à emenda será realizado, se for requerido, no prazo máximo de 90 dias da promulgação, pela maioria dos membros da Câmara, pelo prefeito ou por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 7º. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser reapresentada no mesmo período legislativo. Artigo 70. A iniciativa de lei complementar e ordinária cabe: Inciso 1º. A qualquer vereador. Inciso 2º. A comissões permanentes da Câmara. Inciso 3º. Ao prefeito municipal. Inciso 4º. A qualquer cidadão, observados os princípios desta lei orgânica. Parágrafo único. Considera-se lei complementar entre outras matérias previstas nesta lei orgânica: Inciso 1º. O plano diretor. Inciso 2º. O Código de Obras. Inciso 3º. O Código de Posturas. Inciso 4º. O Código Tributário. Inciso 5º. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Inciso 6º. O Estatuto do Magistério Público Municipal. Inciso 7º. A Lei Regulamentadora do Regime Jurídico dos Servidores Municipais. Inciso 8º. A Lei de Uso, Ocupação, Parcelamento e Desmembramento do Solo Urbano. Inciso 9º. A Lei Regulamentadora da Guarda Municipal. Inciso 10. A Lei de Organização Administrativa contendo o plano de cargos e salários, a criação de cargos, funções ou empregos públicos.
Artigo 71. São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º. Da mesa da Câmara. Alínea A. A fixação dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, através de lei, cujo projeto deverá ser apresentado até na última sessão imediatamente anterior à data que ocorrerá as eleições municipais. Alínea B. O regulamento geral que disporá sobre a organização da Secretaria da Câmara, seu funcionamento, observadas as disposições constantes desta lei orgânica. Alínea C. Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, através de lei. Alínea D. A autorização para o prefeito ausentar-se do município. Alínea I. A mudança temporária da sede da Câmara. Inciso 2º. Do prefeito, através de projeto de lei. Alínea A. A fixação e modificação dos efetivos da Guarda Municipal. Alínea B. A criação de cargo ou função pública da administração direta, autárquica e fundacional, e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alínea C. O quadro de empregos das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do município. Alínea D. A fixação da remuneração dos chefes de departamentos municipais, diretorias ou secretarias municipais, dos servidores públicos, dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional. Alínea I. A criação, estruturação e extinção de secretaria municipal e de entidades da administração indireta, na forma da lei, podendo dispor, mediante decreto, sobre. Alínea 1. Organização e funcionamento da administração municipal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Alínea 2. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Alínea F. A organização da Guarda Municipal. Alínea G. Os planos plurianuais. Alínea H. As diretrizes orçamentárias. Alínea I. Os orçamentos anuais. Alínea J. A concessão de benefícios de qualquer natureza, ou de incentivo fiscal, remissão ou anistia de tributos municipais. Artigo 72. Salvo nas hipóteses previstas no artigo anterior, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei subscrito, por no mínimo, 5% dos eleitores do município. Parágrafo 1º. Na discussão de projeto de iniciativa popular mencionado nesta lei orgânica, é assegurada sua defesa, nas comissões ou em plenário, por um dos signatários da emenda, previamente indicado na mensagem que acompanhar tal proposição. Parágrafo 2º. O disposto no caput, e no parágrafo 1º, sujeita-se a as limitações do artigo 76 desta lei orgânica. Artigo 73. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito, ressalvada a comprovação efetiva da existência de receita, bem como a compatibilidade da proposta com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara. Inciso 3º. Nos projetos de lei iniciativa de vereador. Artigo 74. O prefeito pode solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa. Parágrafo 1º.
Se a Câmara não se manifestar até 45 dias sobre o projeto, será este concluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior não ocorre no período de recesso da Câmara, nem se aplica a projeto que demande quórum especial para aprovação de lei orgânica, estatutária ou codificadora. Artigo 75. Concluída a votação, e em sendo aprovado o projeto de lei, o presidente da mesa diretora enviará o projeto de lei ao prefeito, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 4º. A Câmara, dentro de 30 dias, contados da data do recebimento da comunicação do veto, decidirá sobre ele, em escrutínio secreto, e sua rejeição somente ocorrerá pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para sanção. Parágrafo 6º. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 5º, sem deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediatamente seguinte, sobrestadas todas as demais proposições em apreciação, até sua votação final, respeitada a matéria de que trata o parágrafo único do artigo 78. Parágrafo 7º. Se, nos casos dos parágrafos 1º e 6º deste artigo, a lei não for, dentro de 48 horas, sancionada pelo prefeito, o presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo, seguindo-se a ordem de substituição na mesa da Câmara. Parágrafo 8º. O referendo a projeto de lei será realizado se for requerido, no prazo máximo de 90 dias da sanção ou promulgação, por inciso 1º. Maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 2º. Pelo prefeito municipal. Inciso 3º. Por 5% do eleitorado do município. Artigo 76. A matéria de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, no mesmo período legislativo, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou de, pelo menos, 5% do eleitorado do município. Artigo 77. Será dada ampla divulgação aos projetos de natureza organizacional, estatutária e codificadora, facultado a qualquer cidadão, no prazo de 15 dias de sua publicação, apresentar sugestão ao presidente da Câmara, que o encaminhará à comissão respectiva, para apreciação. Artigo 78. A requerimento de vereador, aprovado pelo plenário, os projetos de lei, que já tenham 30 dias de tramitação, mesmo sem parecer das comissões, deverão ser incluídos na ordem do dia para votação, na primeira sessão ordinária que se realizar. Parágrafo único. O projeto somente pode ser retirado da ordem do dia a requerimento do autor, aprovado pelo plenário.